Senhor meu Deus, nós te agradecemos por mais uma semana, por mais um dia que o Senhor tem guardado, tem cuidado de nós, tem provido tudo aquilo que nós necessitamos, seja no âmbito espiritual, seja no natural, Deus. Todas as coisas, Deus, o Senhor está no controle, nós te agradecemos por isso, Deus. Pedimos que o Senhor venha com a tua graça sobre cada uma das nossas vidas nessa noite, que o teu Espírito Santo esteja envolvendo cada um de nós, a nossa família, aqueles que amamos, que às vezes não estão próximos de nós, Deus, em casa. Eu peço, Deus, que o Senhor esteja visitando cada lar representado, Deus, cada vida representada, que o Senhor esteja trazendo mais da tua graça, mais, Deus, da tua unção, Deus, mais, Deus, do teu refrigério, da tua paz, Deus, da tua alegria para cada coração, Senhor. Deus, se os dias não têm sido bons, Deus, se muitas vezes nossas emoções têm tomado conta, Deus, muitas vezes até na rotina, na correria do dia a dia, nós não temos prestado atenção muitas vezes no Senhor, Deus, nas coisas que vêm do céu. Nós pedimos nessa noite que o Senhor tome o controle das nossas vidas, tome o controle das nossas emoções, da nossa mente, dos pensamentos, Deus, da nossa boca, Deus, das nossas atitudes, para que tudo esteja conforme a tua vontade e o teu plano nas nossas vidas, e que possamos estar debaixo da tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. É isso que nós pedimos nessa noite, pedimos que o Senhor venha fortalecer cada coração, que essa palavra vá de encontro com cada coração, que gere aquilo que o teu Espírito Santo deseja em nós, seja transformação, seja uma libertação, seja cura, seja mudança, Deus, seja o que o Senhor desejar. Que os nossos olhos, Deus, estejam sendo abertos hoje, Deus, que a nossa vida espiritual, a partir desta noite, Deus, esteja subindo de nível, estejamos crescendo, Deus, na tua presença e na tua vontade, conforme o Senhor deseja, Deus. Que cada um seja fortalecido, Deus, renovado, Deus, na tua presença a partir desta noite. Em nome de Jesus, Deus, abençoa o Vitor, abençoa este culto, a ministração dele, a palavra, tudo que ele for trazer. Que os nossos olhos e ouvidos estejam atentos. Repreende, Deus, tudo aquilo que tira, Deus, a atenção, tudo aquilo que não deixa, Deus, a tua palavra chegar ao nosso coração, toda a distração, Deus, todo empecilho, toda a preocupação, Deus. E o que for maligno também, repreende nesta noite, Deus, que caia por terra, seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Cerca com os teus anjos cada uma das nossas vidas, a nossa família, Deus, reveste-nos, Deus, com o sangue de Jesus agora, reveste-nos, Deus, com toda a armadura de Efésios 6, da planta dos pés até o alto da cabeça, e aqueles que nós amamos também. Em nome de Jesus, Deus, traz livramento, Deus, para nós, seja no dia a dia, na nossa rotina de acidentes, Deus, em casa, no trânsito, na rua, seja onde for, Deus. Aqueles que precisam trabalhar também, Deus, esteja guardando cada uma dessas vidas. Aqueles que estão em casa, Deus, trabalhando ou estão trabalhando dentro de casa, Deus. Que o Senhor esteja, Deus, guardando cada uma das vidas, Deus. Repreendendo, Deus, todo espírito de doença, todo espírito de morte, Deus, toda intenção maligna, em nome de Jesus, Deus. Cobre-nos agora nesta semana, para que possamos, Deus, passar bem um final de semana, para que possamos passar bem esse mês. Em nome de Jesus eu coloco cada um na tua presença e agradeço. Amém. Amém, louvado seja o Senhor, que Ele possa nos abençoar. Eu agradeço a Sueli pela oração. Amém, Aleluia. Vamos louvar o Senhor nesse momento. Dê tchau lá, Beazinha. Nós vamos lá para outro Tchau quarto pros irmãos, filha. para não atrapalhar, né? Tchau, filha. Aleluia. Louvado seja Deus. É um Deus poderoso, Ele é a luz do mundo.
Ele é o Verbo que se fez carne, habitou entre nós. Aleluia. Nós queremos louvar o nome dele nessa noite. Adore o nome dele. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste até que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Eu nunca saberei, e eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. E eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar.
te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes, Jesus. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. És maravilhoso, Jesus. Tu és a luz do mundo, tu és a expressão exata de Deus. Toda a plenitude de Deus habita no Senhor, por isso Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, Jesus. Por isso o Senhor é soberano, por isso o Senhor é Rei sobre as nossas vidas. Aleluia. Ele é o Rei do nosso coração, Ele é o Rei da glória. As estrelas incontáveis tu conheces todas pelo nome. Todo o universo desenhado foi por tua majestade. Tua glória brilha aqui, e quanto mais te vejo, eu te amo. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti, não há. Rei da glória, dono do meu coração. E quanto mais te vejo, eu amo. Responda ao amor dele nessa noite. Responda ao amor dele com as suas palavras, com o seu coração. Eu respondo ao seu amor, que diz a mim que não há outro Deus. Não há outro. Misericórdia e bondade me acolhem em tua santidade. Tua glória brilha aqui. Quanto mais te vejo, eu te amo. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti, não há. Rei
esplendor da glória do Pai, primogênito da criação, a expressão exata de Deus, Jesus. Cante conosco. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro, além de ti não há. Rei da glória, dono do meu coração, e quanto mais te vejo, amo. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro, além de ti não há. Rei da glória, dono do meu coração, e quanto mais te vejo eu amo. Aleluia. Ele é o Rei do nosso coração. Ele é o Rei da glória. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos passar agora ao momento da palavra. Queria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Atos, capítulo 20. Livro de Atos, capítulo de número 20. Nós vamos ler a partir do verso 7. Louvado seja o Senhor. Livro de Atos, o quarto livro do Novo Testamento. Capítulo 20, a partir do verso de número 7. Diz assim a palavra do Senhor. Estou aqui com a tradução NVI, mas você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Atos 27 diz assim: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo e, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. E levantaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Esse é um livro, essa história é um relato de Lucas, um médico, que escreveu o livro de Atos. Ele estava então acompanhando Paulo nas suas viagens missionárias, e nessa ocasião ele estava numa cidade chamada Troade, e Paulo estava ali então pregando, falando sobre a palavra de Deus. E nós temos esse relato desse jovem, chamado Eutico, que ele estava sentado na janela, ele acabou caindo então do terceiro andar, e as pessoas foram socorrer e viram que ele estava já sem vida. E Paulo então, nessa atitude de fé, ele vai, se inclina sobre o rapaz, e ele é devolvido então à vida. E Paulo diz para o povo ali no verso de número 10, não fiquem preocupados, não fiquem alarmados, porque ele está vivo. Paulo volta então ao terceiro andar, continua a pregar, continua a ministrar ali o que parece ser a ceia do Senhor, a comunhão. Ele parte o pão, come,
e continua falando até o amanhecer, e aquele jovem então se levanta, né? Ele acaba que acontece esse milagre na vida de Eutico. E eu queria falar nessa noite com vocês sobre sono, né? Sobre descanso. Nós vemos na nossa sociedade hoje muitas pessoas que têm problemas de sono, que não conseguem dormir, pessoas que têm insônia, pessoas que às vezes é um problema contrário, que dormem demais, que parece que dorme, nunca está descansada, nunca está disposta. E eu queria ver com vocês, nessa noite, bem brevemente, sobre pessoas na Bíblia que dormiram na hora certa e pessoas que adormeceram na hora errada. A nossa primeira personagem está lá no livro de Gênesis, capítulo 2. A história é conhecida de todos nós. Se você quiser acompanhar, Gênesis 2, verso de número 21. A palavra de Deus diz assim: Então o Senhor Deus fez cair o homem em profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Então nós vemos aqui o relato da criação, né, da formação da mulher, né, que foi colocada como, né, essa auxiliadora para Adão. E quando nós olhamos o relato da criação, nós vemos que tudo que Deus fez era bom. Ele todo dia, né, todos os dias que ele terminava o seu trabalho, ele dizia: isso é bom, né? Tudo que ele havia criado, ele declarava que aquilo era bom. Mas quando Deus viu o homem sozinho no jardim, ele diz: isso não é bom, isso não é uma coisa boa. Então Deus cria a mulher para ser então a companheira do homem, a companheira de Adão. E é claro que isso aqui tem um contexto, né, do relacionamento conjugal, mas isso vai muito além do relacionamento entre marido e mulher, né? Isso fala que o ser humano, o homem, né, o ser humano, ele não foi criado para estar sozinho, ele não foi criado para viver isolado. O livro de Provérbios diz que aquele que se isola, na verdade, ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Nós temos na nossa cultura muitas vezes, né, essa imagem de uma pessoa sábia, aquele monge que está lá na montanha, né, a pessoa reclusa que está sozinha, e nós atribuímos a sabedoria a essas pessoas, mas a palavra de Deus diz que a sabedoria não está em se isolar, mas justamente em você se envolver numa comunidade, se interrelacionar, né, e amar ao seu próximo como a si mesmo, né, e além disso, amar o Senhor sobre todas as coisas, né? Provérbios 18, versículo 22 também diz que aquele que encontra uma esposa encontra o favor do Senhor, encontrou o bem do Senhor. Então, Adão ele precisava de um auxiliador, ele precisava de uma ajuda, ele precisava, né, ter um relacionamento com alguém que fosse igual a ele, né, que fosse da mesma espécie que ele. E tudo que ele fez foi descansar, ele descansou no Senhor, ele dormiu. A palavra de Deus diz que ele adormeceu, então ele descansou em Deus, e Deus então trouxe aquilo que ele precisava. Então Adão ele dormiu na hora certa, ele descansou em Deus na hora certa. Ainda no livro de Gênesis, capítulo 28, nós temos o relato de outra personagem bíblica que, né, também dormiu, descansou na hora certa. Gênesis 28, versículo 11, conta a história de Jacó, dizendo assim: chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando umas pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Então nós vemos aqui o relato da história de Jacó. Ele sai da sua casa, né? Ele sai da casa do seu pai, e ele começa a peregrinar, e ele chega nesse lugar, ele faz uma pedra de travesseiro e ele adormece, ele dorme.
E enquanto ele dorme, o Senhor aparece para ele em sonho, né? Mostra uma escada que ia até os céus, os anjos de Deus passando por essa escada, e Deus traz uma palavra para ele dizendo no versículo 13: eu sou o seu Deus, eu sou o Deus do seu pai, eu sou o Deus do seu avô e eu também sou o seu Deus. Eu tenho um relacionamento com você, eu tenho uma aliança com você. A mesma aliança que eu tinha com seus antepassados, eu tinha com você. E eu estou firmando uma aliança com você que é de dar como herança essa terra sobre a qual você está hoje. Então, Jacó, ele dormiu no tempo certo, ele descansou no Senhor e ele então recebeu essa promessa do Senhor. Lá no Novo Testamento, em Lucas, capítulo 8, Evangelho de Lucas, se você quiser acompanhar comigo, capítulo 8, os versos de número 22, 23 e 24, nos conta o seguinte relato, Lucas 8, 22. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Vocês conhecem a continuação dessa história. Jesus ele acalma a tempestade, ele repreende o vento, repreende a violência do mar e a tempestade então se acalma. Mas é interessante que Jesus estava no barco ali dormindo. Nós vemos pelos relatos dos evangelhos que Jesus ele era extremamente dedicado ao seu ministério. Ele passava o dia ministrando as pessoas, ensinando seus discípulos, ensinando a multidão, curando. E além disso, ele tinha um tempo de oração muito intenso com Deus. Muito claro que Jesus, ele, por diversas vezes, nós temos relatos dele à noite ou até de madrugada, ele em oração, subindo ao monte em oração, falando com Deus. Então, o texto não deixa claro, mas é possível que Jesus tivesse, como ele era 100% homem, 100% Deus e 100% homem, enquanto ele esteve nessa terra, é provável que o físico dele estivesse cansado, e ele então descansou nisso, aproveitou esse momento, dessa travessia, essa viagem que eles fariam ali de barco, e ele adormeceu, mas ele adormeceu porque ele sabia que ele descansava em Deus. E existe um tempo de descanso em Deus, existe um tempo de descanso para mim e para você. Mas Eclesiastes capítulo 3 também diz que há um tempo determinado para cada coisa nessa terra. E eu queria ver agora personagens que dormiram na hora errada. Nós vimos esses 3 personagens que dormiram, entre aspas, na hora certa, que aproveitaram esse tempo de descanso em Deus. Nós vamos ver personagens que dormiram no tempo errado. O primeiro deles está lá em Juízes, livro de Juízes, lá no comecinho da Bíblia, capítulo de número 16, Juízes 16, versículos 18 ao 20, diz assim: Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor já o tinha deixado. Vocês conhecem a história, Dalila enganou Sansão, e a palavra de Deus diz que Sansão dormiu no colo de Dalila. Então ele dormiu literalmente nos braços do inimigo. E ele acabou então perdendo a sua força, perdendo a sua unção, porque ele se permitiu descansar no momento em que ele deveria estar alerta. E trazendo um paralelo para os nossos dias, quantas pessoas nós vemos que têm perdido a unção, que têm perdido o lugar que eles tinham em Deus, porque estão muitas vezes
descansando nos braços do inimigo, estão indo para os braços do inimigo. Pessoas que perdem o seu ministério, que perdem a sua autoridade e que acabam perdendo o lugar que eles tinham em Deus, porque eles preferem descansar na hora errada e no lugar errado, né? Eles baixam a sua guarda diante do inimigo, né? Então Sansão foi um desses relatos de alguém que dormiu na hora errada. Nós também temos o relato de Jonas. Eu não vou ler o texto aqui só para a gente ganhar um pouco mais de tempo, mas em Jonas capítulo 1, versículos 4, 5 e 6, conta a história de Jonas. Ele recebeu, né, essa incumbência de levar uma profecia até Nínive. Ele pega um navio para o outro lado, para Tarsis, e no navio que ele estava, né, começa uma grande tempestade. Mas é interessante que no meio dessa tempestade, lá enquanto ele estava no barco, o relato da palavra de Deus diz que ele estava dormindo na hora errada. Deus tinha dado uma missão para ele ir pregar a palavra, pregar a mensagem de Deus em Nínive. Ele fugiu do chamado de Deus e entrou nesse barco e acabou descansando, dormindo na hora errada. Se nós compararmos com Jesus, né, que dormiu também durante uma tempestade, Jesus ele estava cumprindo o seu propósito. Por isso ele se permitiu, naquele momento, adormecer, descansar naquele barco. Jonas, pelo contrário, ele estava totalmente avesso às ordens de Deus, totalmente no caminho contrário daquilo que Deus tinha ordenado para ele. Quantas pessoas estão fazendo o contrário do que Deus pede a elas e estão baixando a guarda, dormindo, ficando nessa apatia, nessa frieza espiritual muitas vezes, e deixando que a tempestade chegue até a sua vida. E o último exemplo que eu queria ver com vocês está lá no Novo Testamento, agora em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, verso de número 36. Diz assim: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. Ele lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo que não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós vemos aqui esse relato que por diversas vezes, né, nesse momento de maior angústia de Jesus, os discípulos, ao invés de ficarem vigilantes em oração, eles fizeram o quê? Adormeceram, eles dormiram. Era um momento de guerra espiritual, um momento de batalha espiritual, era o momento mais crucial de toda a história da humanidade, aquilo que estava para acontecer, e ao invés deles ficarem vigilantes, sóbrios, atentos àquilo que ia acontecer, eles adormeceram, né? Então, o terceiro exemplo de pessoas na Bíblia que adormeceram, baixaram a guarda, descansaram na hora errada, né? E vendo esses 3 paralelos, né, de cada lado, de pessoas que estavam descansando no Senhor, de pessoas que baixaram a guarda, que adormeceram, que fraquejaram na hora errada, eu queria voltar para o nosso texto inicial lá de Atos, né, a história de Eutico, né? E é interessante que Eutico ele estava assistindo, né? Ele estava participando do culto, assistindo a pregação de Paulo da janela, né? Então, naquela época era comum as pessoas se reunirem em prédios que eles chamavam de insulares, eram prédios com alguns andares, né? E geralmente era separado como se fossem apartamentos, né? Eram cenáculos, eram salas, um pouco maiores do que as nossas salas modernas, né? E as pessoas então se reuniam ali nesses lugares para ouvir a palavra de Deus, para ouvir Paulo nesse caso.
e Eutico escolheu um lugar perto da janela. E o texto diz que ele acaba adormecendo e cai dessa janela, era o terceiro andar. Então, o paralelo que eu queria trazer aqui para nós hoje, né, é que muitas vezes pessoas estão dentro da igreja, mas estão com os olhos mais na janela, com os olhos voltados mais para a janela, mais para o mundo do que para as coisas de Deus. E é lógico que agora nós não estamos, né, fisicamente, né, reunidos no mesmo lugar, na igreja eu digo prédio, né? Mas às vezes durante o culto a gente vê pessoas desconectadas de Deus, pessoas no celular, ou mesmo que não estejam com o celular na mão, às vezes estão com a cabeça vagando longe, pensando nas coisas do mundo. Talvez agora pessoas estão assistindo esse vídeo, mas estão né, vendo as notificações do celular ou prestando atenção em qualquer outra coisa. Ou pessoas que souberam, né, desse momento, desse horário que nós separamos para cultuar a Deus. Não é porque nós estamos fisicamente separados que nós vamos deixar de cultuar a Deus. Né? Essa é uma forma que nós encontramos aí durante essa pandemia. Pessoas que escolhem fazer qualquer outra coisa do que cultuar o Senhor. Mas glória a Deus por você que está aqui nos ouvindo, glória a Deus por você que está aqui cultuando conosco. Né? O texto não diz que Eutico ele estava olhando para fora da janela, nem diz que ele estava prestando mais atenção nas coisas de fora do que no discurso, na pregação de Paulo, mas eu queria trazer esse paralelo, pessoas que estão mais próximas da janela, né? Olhando para as coisas que estão fora, do que olhando para a palavra de Deus, do que prestando atenção na pregação da palavra de Deus. Quantos cristãos estão mais de olho no mundo do que nas coisas que são do alto, nas coisas que são de Deus? Então Eutico ele adormeceu perto da janela. O segundo ponto é que as instruções de Paulo ali eram preciosas, né? Eram instruções que a igreja precisava ouvir naquele momento, né? Naquele tempo eles não tinham, como nós temos hoje, né, recursos de, né, por exemplo, do YouTube, ou de podcast, ou aqui do Facebook, do Instagram, onde você pode nos ouvir, depois ficar gravado, depois você pode rever. As pessoas, até um texto, um papel, não existia impressora na época, então mesmo a Bíblia, o acesso era extremamente difícil, né? Nessa época que Paulo estava pregando, nem existia ainda o Novo Testamento como nós temos hoje. Então, a única forma do povo ter contato com a palavra de Deus era através daquilo que os apóstolos falavam, né? Nessa época, daquilo que os líderes pregavam. Então, a palavra de Deus diz que Eutico ele foi vencido pelo sono. Ele se deixou vencer pelo sono. E talvez muitas vezes as pessoas hoje também acabam se deixando vencer por qualquer outra coisa, ao invés de focarem na palavra de Deus, ao invés de se concentrarem na palavra de Deus, né? Fazendo um paralelo com a parábola do semeador. Quantas pessoas que deixam os cuidados dessa vida sufocarem a palavra. São pessoas que se deixam vencer por algo que é externo à palavra e acabam perdendo a palavra, os cuidados dessa vida acabam sufocando a palavra e a palavra se torna infrutífera na vida delas. Né? Eu creio que não adianta você ouvir a palavra, não adianta você ler a palavra, é preciso você viver a palavra, você buscar no Espírito Santo, né, esse lugar onde nós possamos realmente, mais do que ouvir, praticar a palavra. É importante conhecer, é importante estudar, não estou diminuindo aqui a importância disso, mas junto com o estudo, com a dedicação à palavra, nós precisamos nos dedicar a viver a palavra de Deus, né? E o terceiro ponto que eu queria ver com vocês aqui, o texto de Atos diz que Eutico dormiu na luz, né? O texto deixa bem claro que naquele lugar existiam várias candeias, né? Hoje nós temos a iluminação elétrica, nós temos a lâmpada elétrica de LEDs, né, seja lá qual for. Naquela época eles tinham candeias que iluminavam, né, e o texto diz que haviam muitas candeias que iluminavam aquele lugar onde eles estavam reunidos. E a candeia, né, a lanterna, o lampião, a luz, como você quiser chamar,
ela é aquilo que traz iluminação para o ambiente, aquilo que tira as trevas. Jesus falou que ninguém acende uma lâmpada e põe embaixo de alguma outra coisa para que a lâmpada fique escondida. Antes você coloca a lâmpada no lugar de destaque para que ela possa iluminar todos ao redor. E quantas pessoas hoje que no meio da luz da igreja estão dormindo o sono espiritual? Quantas pessoas hoje no meio do resplendor da luz de Deus, que é Jesus Cristo, que é manifesto hoje na terra por meio da sua igreja, estão se deixando, se deixando ir para esse lugar de frieza espiritual, esse lugar de sono espiritual, de apatia espiritual. Nós estamos vivendo tempos difíceis, com certeza a minha geração nunca viveu um desafio tão grande como esse, mas é importante a gente ser luz nesse momento. Jesus nos conclama a ser luz nesse mundo, a ser sal nessa terra. Eu e você temos que fazer a diferença, eu e você temos que resplandecer a glória de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 15 fala sobre isso. Nós temos que resplandecer como astros no mundo, no meio de uma geração corrompida e perversa. Eu e você temos essa incumbência. É lógico que essa luz não vem de nós mesmos, mas nós refletimos a glória de Deus, nós refletimos aquilo que vem de Deus. Eu e você fomos criados para a glória de Deus. E Jesus diz que quando as pessoas virem as boas obras que nós fazemos, elas devem glorificar a Deus. A glória não é para nós. Nós não somos importantes, nós não somos bons. Só existe um que é bom e é o Senhor. Mas a nossa vida deve refletir a glória de Deus. Nós temos que ser luz por onde nós passarmos. Esses são tempos difíceis, mas tem uma frase que eu ouvi, eu não sei a autoria, mas eu ouvi há muito tempo atrás, eu gosto muito. E ela diz assim: nas noites mais escuras é que nós podemos ver melhor o brilho das estrelas. Quando a noite é mais escura, é aí que nós podemos enxergar melhor o brilho das estrelas. Então, nesse tempo de dificuldade que nós estamos vivendo, nesses tempos sombrios que nós estamos vivendo, é justamente uma oportunidade para que a luz do Senhor brilhe em nós, para que nós possamos alcançar mais e mais pessoas. O momento que nós estamos vivendo é difícil, mas Deus escolheu a mim e a você para brilhar nesse mundo, para que a glória dele resplandeça e as pessoas cheguem então ao conhecimento dele. Para a gente encerrar, eu queria ler um texto de Efésios capítulo 5. Aleluia. Livro de Efésios, capítulo 5. A partir do verso 8, a palavra de Deus diz assim, Efésios 5, 8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Eu queria deixar como desafio você ler os versículos seguintes, ali o versículo 13 até o 21, que fala de que forma nós podemos refletir a luz do Senhor, de que forma nós podemos brilhar a luz do Senhor. Eu queria deixar essa palavra no seu coração, que a luz do Senhor possa brilhar através de nós, e que nós venhamos a espalhar o amor de Deus, a expandir o reino de Deus, a brilhar realmente como astros no mundo, no meio de uma geração corrompida e perversa, que nós não venhamos a dormir, não venhamos a ficar apáticos espiritualmente. Esse é um momento que a fé de muitas pessoas está sendo testada, e assim como já testemunhei esses dias aqui,
Muitas pessoas estão voltando para Cristo, muitas pessoas estão realmente se dedicando ao Senhor, existe um reavivamento, né, pela palavra, pela comunhão, esse desejo de nós estarmos juntos novamente, mas outras pessoas estão fazendo justamente o contrário, têm deixado a sua fé esfriar, têm deixado a sua fé enfraquecer, e nós não podemos deixar que isso ocorra, nós temos que brilhar e ajudar os nossos irmãos que estão fracos na fé, para que a luz deles também volte a resplandecer. Amém? Queria deixar essa palavra no seu coração, eu queria orar com vocês. Feche os seus olhos. Pai, nós estamos aqui como igreja uma vez mais na sua presença, Deus. O Senhor é aquele que sabe de todas as coisas, Deus. O Senhor é aquele que sonda, prescruta, Deus, o mais íntimo do nosso coração, o mais secreto da nossa alma, Pai. Tira de nós, Pai, tira do meio da sua igreja, Deus, toda apatia, toda frieza espiritual, todo sono, todo torpor, Deus, tudo aquilo que nos impede de viver o verdadeiro avivamento que o Senhor tem para nós, Pai. Nós queremos estar despertos, Pai, nós queremos estar ativos na sua obra, Deus. Nós queremos que a sua luz resplandeça em nós, Pai, para que o mundo veja a sua glória, Deus. Que nós possamos descansar no Senhor, sim, mas no tempo certo, Deus. Que nós possamos descansar no Senhor no momento em que o Senhor desejar que nós venhamos a fazer isso, Pai. Levanta na sua igreja, Deus, pessoas que vão fazer a diferença nessa nação, nesse mundo, Pai. Nós oramos, Deus, pelo nosso país, nós oramos pela economia, nós oramos por essa doença, Deus, por essa pandemia, que ela possa, Deus, se dissipar da nossa nação, Deus. Nós oramos pelas pessoas que estão enfermas agora, Deus. Nós oramos, Pai, por aqueles que estão nos hospitais, Pai, nos leitos, Pai. Alcança agora essas vidas, Deus. Nós oramos pelas famílias, Deus, que estão enlutadas agora, Pai. Nós oramos pelas famílias que estão desestruturadas, Deus. Nós oramos pelas famílias que estão em necessidade, Deus, que o Senhor encontre uma forma para que nós possamos também ajudar essas pessoas, ó Deus. Nós oramos pela sua igreja, Deus, que se levante, Deus, um povo santo, Deus, um povo fiel, um remanescente fiel, Pai, que vai reavivar essa terra, Deus, para a glória do seu nome, Pai. Nós oramos pedindo tudo isso em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e sempre. Que Deus abençoe vocês e espero que a gente possa se reencontrar em breve. Deus abençoe vocês.